E fala, gente, eu tô aqui com mais vídeos. Hoje tô aqui com... Ezequiel. Não sei que entrei esse nome do mundo aqui. Se quiser que eu já tava... É mesmo. Faz o seguinte. E... Tem muita coisa acontecendo, tá, gente? É só um vídeo pra conversar, né? Além da praia... Aconteceu algumas coisas aí. Por exemplo, vou dizer algumas coisas interessantes até dar 3 horas. Então, quando der 3 horas, a gente vai falar 17 minutos. 17 minutos. Falando com vocês. O que foi isso? Se você quer dar uma opinião sobre o que aconteceu esse tempo, tô bem, né? Pode falar. Gente, eu perdi meu amigo, assim, entre aspas, perdi, né? E o que aconteceu? É uma longa história pra falar com vocês. Pode ser gay, né? Fica quieto. Quem mandou? E... Qual o nome do teu amigo mesmo? Ever. O que eu perdi. Ele tinha mandado mensagem sobre... Ai, Abraão, por que você fez isso, né? É pra gente andar junto. Então, vou deixar mais explícito que eu, pra onde ele ia, eu também ia. No caso, pra igreja. Pra igreja. Só que no caso, eu, basicamente, Deus tinha me mandado ir para outro lugar. E não era daquele tempo, já tinha um tempo já que tava acontecendo isso, sabe? Então o que houve, meio que eu tinha que obedecer, sabe? Mas nesse período, né? Eu tinha ido para casa do pastor e ele, né? Aí tudo bem, né? A gente já tava basicamente se preparando, né? Para ir pra outra igreja. Não, para ir para outra igreja. No caso, eu vou chegar nessa parte do Pentecostal ainda. Ainda não cheguei. Só que, como eu falei, ele queria... Esse assunto, só dá ele assunto. Só dá dele assunto, né? Só que no caso... Tu pegou ali também, né? Acho que sim. Só que no caso... Ele é muito assim... Muito desobediente de Deus, sabe? Ele obedece sim, mas assim... Não muito, sabe? Como tá no rádio, tem que tomar cuidado. Então... É uma coisa que, querendo ou não, a gente tem que se preocupar, sabe? Sai, deixar os 200. A gente tem que se preocupar muito, né? Para as pessoas que não dão ouvido para a voz de Deus. Então, a gente foi lá conversar com o pastor. Deus tinha colocado no meu coração já que eu ia, e o pastor confirmou, né? Na boca de Deus, claro. Vou colocar esse de carmim, porque eu acho que é muito bonitinho, né? O carmim. Nossa, eu tava colocando uma coisa do carmim. Não, deixa eu tô conversando. Deixa eu terminar que você fala no teu assunto para dar os 17 minutos, tá? Tu tem um assunto assim que dá... Hã? Não. Não? Não. Só falar o que eu acho. Tá. Pera aí. Você tem que ouvir, né? Pra primeiro falar. Aí... Ele disse que era mentira. Que não era Deus. E eu... Beleza. Ele queria confirmação. Mas eu falei assim. Eu chamo Vaso, tá? Então se vocês ouvirem Vaso... É isso, né? Vaso, você quer resposta de profeta, mas muitas das vezes os profetas são, como na Bíblia diz, 1 Coríntios, tem os anticristos. Então a gente não pode confirmar em todo mundo. O que quer dizer, Abraão? Que muitos pastores, você vê, acho que Zequiel também concorda,
não são pra, assim, você vê maldades, sabe? Então você tomar cuidado no que você vai... Nossa, ele ultrapassa DBD. Mano, eu quero tanto conversar com o Juan. Ultrapassa isso aqui. Tava ultrapassando, não sei porquê. Opa! Vem pra aqui. Vem. É um cachorro. É um... Ele tem muita vida, né? Ô, Ezequiel, não faz isso não, velho. Faz isso não, velho. Eu fiz o quê, desgraça? Fode não. Não pode, pode assim. Tem quantos minutos aqui? Então, depois disso, ele foi lá e disse... E mandou as mensagens, eu tinha mandado pra Ezequiel pra confirmar. Eu vou pra outro lugar como tu explorou? Outro lugar... Tu explorou também? Mais ou menos. Então, assim... Tá, aí foi, né? Ele mandou 20 mensagens, eu mandava uma mensagem, ele mandava 5. Pra vocês verem. Ele tava tipo, não vai não, me chamando de amigo, Ezequiel pode ver, vai dar opinião, né? Querendo ou não, Ezequiel vai dar uma explicada melhor do que ele achou, né? Tô dizendo sobre o assunto mesmo, oficial. Então ele mandava uma mensagem dizendo pra eu não ir, né? Que não era Deus e... Eu não queria que eu isse, né? Não, velho. Mas eu tenho que ir, sabe? Aí eu fui, né? Mas ele ficou com raiva. Mas como eu falei a vocês, né? Era na vontade de Deus, beleza? Agora vou dar o celular a Ezequiel, que ele vai falar sobre o que ele acha. Aí nesse período eu fui pra Pentecostal e ele não, tá? Então, por isso que eu tinha falado que... Mas qual a diferença de pentecostal? Eu sei um pouquinho, mas o que é a diferença do Pentecostal e Assembleia? Sim, Essas duas só? sim, só. Assembleia, a Pentecostal e a Assembleia tem o mesmo referência a Deus. Tem os três, assim, que tem as regras, assim, do humano, que são 3 hinos da harpa, temos hinos, né, que cantam, conjunto. A diferença é que, na maioria das vezes, a Assembleia são muito, vamos se dizer, calados, entre aspas, assim, não é que não acredita no dom espiritual. Oi! Dá um passo, né? Pausa. Pausa aí. Falando. E deixa eu pegar aqui cacto, porque é pra fazer. Pronto, cheguei. Pode pegar cacto aí, para as amadoras. E explicando, a Assembleia, eles são bênçãos de Deus, claro, amém. Muitas são cheias de Deus, mas a Assembleia tem um costume, assim, muitos delas, nem todas, né? Claro, tô falando assim, de específicas, né? Tem o costume de ser morna. E como tem em Apocalipse 3 sobre a igreja de Laodiceia, sobre as cartas, a 7ª carta para Laodiceia, dizendo que bem eu que quisesse seja frio ou quente, mas é morno, vomitarei. Como assim, Abraão? Deus não quer uma igreja morna e nem fria. Ele quer uma igreja que seja quente. Por quê? Com os dons espirituais, para se formar uma igreja unida, que a família só, quem vai para o céu, todo mundo está unido, etc. Aí tem que ler a Bíblia, né? Porque se fosse explicar, daria 1 hora de explicação, um culto, né? Sim. Então a igreja pentecostal são mais assim, de fazer a vontade de Deus. E muitas delas, querendo ou não, se a gente for ver, não é bom. Mas, assim,
o bom delas é que elas respeitam o fato de ser uma igreja quente. E algumas é que em todas as igrejas tem fofoca, é isso, né? Então é essa diferença aí. Entendi. E só isso. É só isso. E que é a tua opinião? É tipo assim, em minha humilde opinião, eu não sou cristão, tem? Eu não sou Sim. cristão, sou ateu, barra agnóstico. Mas tipo assim, eu também acho que precisa de uma igreja mais quente. Mas vocês têm que ver o ponto de vista de uma visão de um Deus verdadeiramente onipotente. Tipo assim, por que você acha que um Deus onipotente, onisciente e onipresente poderia tipo assim, ele tem morais. Ele não precisa ter morais pra existir. Ele não precisa de bom ou errado, porque ele tá acima da moralidade do bem e do mal. Ele não é o início de tudo. O início de tudo, ele tá acima da moralidade humana. E até onde a gente sabe, toda a nossa moralidade é humana. É. Mas tipo assim, se as pessoas encontram Deus em um livro ou em conceito ou alguma coisa assim, eu concordo por causa que eles criam uma moralidade nova somente para agradar um Deus, entendeu? Sim. Eu só não gosto dos defeitos dela. Tipo, eu vou botar algo que é pecado porque eu não gosto, entendeu? Isso não é Isso não é Deus, isso já é sua opinião, já é seu ponto de vista. Deus não ia ligar para o que você faz, porque ele já sabe de tudo, ele sabe que você vai fazer alguma coisa de errado no futuro. Ele deu de livre-arbítrio para você fazer, mas mesmo assim ele sabe. Então para ele não ia ter problema quase nenhum se não for uma coisa que profane ele mesmo. Porque, ó, na Bíblia não tem aquele negócio de os humanos foram feitos de imagem e semelhança de Deus? Sim. As coisas que poderiam ser, que são profanadas para Deus, não tem? Seria o assassinato, suicídio, porque isso seria, tipo, matar o corpo de Deus. Entendeu? Matar a criação, no caso, né? Sim. Mas tudo é uma criação de Deus. É verdade. Crianças... Mas assim, ninguém respeita o fato desse argumento, né? Faz o que bem quiser na telha, né? Sim, é verdade. Ah, achei um gnome. Sorte. Boa. Realmente. A autoridade, antigamente, a gente for vendo no Antigo Testamento, não é que os humanos têm a autoridade de Deus. É que, assim, Deus não precisa de autoridade vinda de humana, É verdade. né? Porque o nome dele já é poderoso, é o suficiente para salvar todo mundo, para vocês sabem, né? Sim. Pra... Aí não, porque existe maldade no puro caso de existir livre-arbítrio, porque se não existir livre-arbítrio não existia maldade, né? Existia só o que Deus queria, né? Sim. Mas isso aí pra mim seria errado, porque querendo ou não, seria meio que uma tipo de manipulação, se a gente for ver. Tipo, faz o bem que quiser e a gente só segue ordens, né? Mas a gente você pode ver, a gente pode seguir outros espíritos, né? Pra outra religião, né? Sim. Mas assim, como você falou, profanando. Tem pessoas, beleza, Deus está ali, né, fazendo o que ele quer, né? Fazendo a vontade dele. Não, é que tem pessoas que confundem vontade de Deus e vontade humana. Por exemplo, justiça humana, as pessoas pensam que é Deus, mas não, é humano que está fazendo aquilo. Aí diz, não, você está vendo, matou as pessoas ali. Mas assim, se a gente for ver, quem peca é do diabo. Oi! Tá. Temos assim, uma mudança de clima totalmente. Mudança de clima totalmente. É realista. Assim, profano é aquele que diz, tipo,
Deus tá agindo, as pessoas dizem, não, isso aí é Beelzebub. A pessoa tá profanando, né? Profanando. Mas como você falou, realmente aí temos aí assassinato. E o errado é que eles estão matando criação, sabe? Tipo, aí. Mas a pessoa ia viver apenas 3 anos de idade. Então é melhor ter matado ela do que ela sofrer. Não. Assim, Deus cria nós. Tem pessoa que morre com 10, 20 anos, 30, 60, ou até um limite de idade, né? E assim, cada um tem um plano de Deus. Todos têm um significado por trás. Além do mais, a gente tem a escolha de querer ir pro céu. No caso assim, a gente tem a escolha de querer fazer a vontade de Deus ou não, né? Mas eu acho assim, não ruim, mas nem bom. Acho assim, meio que quando menos você viver nessa terra, melhor será. Porque você não vai, você pelo menos vai ter paz de, assim, se for viver nessa terra como ela é, melhor ir pro purgatório, que seria quase a mesma coisa, ou até aqui seja pior do que lá, porque você está sofrendo, mas pelo menos você está sofrendo por algo que você fez, e tem pessoas sofrendo por algo que ela nem fez, né? Aqui na terra. Então, assim, cada um tem um propósito de Deus. Já é 3, né? Então é melhor a pessoa viver, quando menos viver, quando Deus querer a vontade de Deus, quando menos viver, melhor será. E ainda por mais se a pessoa for pro céu, né? Porque a pessoa vai estar num lugar melhor do que isso, com certeza. Se eu fosse declarar algum purgatório, seria esse purgatório, né? Porque querendo ou não, se a gente for ver, a gente paga pelo nosso pecado, ou às vezes por algo que a gente nem fez. Então isso seria pior do que purgatório, né? Então acho que não existe purgatório por simples motivo de aqui já ser um lugar ruim. Mas a pessoa ir lugar com purgatório, se aqui já é uma escolha, né? As pessoas, os católicos dizem que o purgatório é uma escolha se você decidir que quer ir pro céu ou não. Mas aqui você já decide aqui, porque você quer decidir em outro lugar, né? Ou simplesmente pagar pelos seus pecados. Não dá, né? Como eu falei, livre-arbítrio, Deus ajuda, né? Mas saber que às vezes nem é Deus, né? É o diabo que dá. Mas assim, fazer não é nada, né? Pelo menos Oi! Pelo menos tá vivo. Outro gnome. Pode acabar o vídeo. Pode acabar o vídeo.